Meus amados irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 11 de agosto de 2026, estamos dando início ao nosso devocional diário. E o texto bíblico encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, do versículo 8 ao versículo 10, que nos diz o seguinte: E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como grego. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, é importante a palavra, né, irmãos, de Deus, e a ação do Espírito, que exatamente vai transformar pessoas. A palavra, a ação do Espírito Santo transforma, molda caráter, convence, transforma e age na vida daquele homem que estava aprisionado e certamente, com certeza, será liberto. Meus queridos irmãos, um dos grandes avivalistas da história do cristianismo foi Charles Finney, que viveu no século XIX. Relatos, diz irmãos, de sua época, descrevem cidades profundamente impactadas por suas ministrações. Pessoas convencidas de seus pecados abandonavam momentaneamente, irmãos, seus afazeres para buscar a Deus. Comerciantes fechavam suas lojas para participar das reuniões, em orações e das suas pregações. Lares, meus amados, eram restaurados, bares eram fechados, suas portas, crimes diminuíam, famílias eram reconciliadas e muitos voltavam seus corações para o Senhor Jesus. Esse acontecimento, irmãos, confirmam que a palavra de Deus tem poder, acompanhada pela poderosa ação do Espírito Santo, produz frutos maravilhosos, irmãos, frutos em sua natureza duradouros ao longo do tempo e amplos em seu alicerce. Glória a Jesus. O Espírito Santo, meus queridos, sempre atua em perfeita harmonia com a palavra de Deus. Foi por ela mesma que inspirou e por meio dela que realiza suas mais gloriosas obras do coração humano. Essa mesma dinâmica, irmãos, pode ser observada no ministério do apóstolo Paulo. Em Éfeso, Paulo anuncia o evangelho na sinagoga durante 3 meses e, diante do endurecimento de alguns ouvintes, passou então a ensinar, a dialogar diariamente, né, irmãos? No autoritário de um homem chamado tirano, onde permaneceu por cerca de 2 anos. Em seu discurso, ele havia despedido dos presbíteros de Éfeso. Ele relembrou que durante 3 anos não cessou de anunciar a verdade, a palavra de Deus, noite e dia. Sua vida revela, irmãos, um equilíbrio notável entre profunda dependência do Espírito Santo e empenho intelectual no anúncio da fé. Glória a Jesus. Todavia, irmãos, é importante destacarmos quanto aos resultados, relatos bíblicos, afirma que todos os habitantes da Ásia, irmãos, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Veja a importância de se pregar o evangelho, veja a importância de anunciar a palavra de Deus. Louvado seja, por quê, irmãos? Porque ela
que vai tratar na mente e no coração, e o Espírito Santo irá fazer o seu papel, o seu trabalho para a glória de Deus. Somente alguns irmãos que dependem inteiramente do Espírito Santo de Deus e da sua confiança, da sua plenitude, do seu poder, da sua palavra, é capaz de dedicar-se com tamanha perseverança e colher frutos tão graciosos, tão grandiosos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu encerro dizendo que o exemplo de Paulo continue a inspirar a igreja de hoje a servir ao Senhor com fidelidade, zelo total e confiança no poder do Evangelho. Que Deus em Cristo vos abençoe e a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os vossos corações e os vossos sentimentos.